2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Esse programa que Deus levantou para estarmos juntos estudando Sua Palavra e vendo que o Antigo Testamento aponta para o Novo em um alinhamento tão maravilhoso, num cronograma tão poderoso de Deus, que vemos a história da salvação em todos os livros do Antigo Testamento, apontando para Jesus, o Salvador da humanidade. E no programa de hoje, conversaremos sobre a história da salvação no livro de Lamentações. Que livro é esse? A Bíblia tem um livro de choro? A Bíblia tem um livro de lamentação? Sim, tem um livro de poesia, um choro muito profundo do profeta Jeremias. Vamos ver este livro de choro, de lamento, de poesia, apontando para Jesus. Então, deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, sabemos que o profeta Jeremias é chamado o profeta chorão. Profeta chorão exatamente porque ele viveu em um tempo muito difícil. O chamado dele mesmo, Deus já disse, olha, você vai ter uma testa de ferro, de bronze, eles vão lutar contra você, vão te perseguir, vão te maltratar, vão fazer muitas coisas com você, não vão aceitar a palavra que eu vou colocar nos seus lábios. Mas fica firme, eu estou com você. Fica firme, porque isso tudo é muito importante, o que vai acontecer com a nação de Israel. E Jeremias, então, vive um tempo de guerra. O cerco da Babilônia, a fome, a perseguição que ele sentiu, sendo lançado à prisão, a pão e água dentro de uma cisterna, dentro de um lugar inóspito. E ali Jeremias continuou firme, crendo no Senhor e anunciando a sua palavra. E Jeremias, então, escreve esse livro de Lamentações. Nós vamos ver o choro do profeta sobre os acontecimentos no exílio da Babilônia. Lamentações, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Ele está falando sobre o que está acontecendo em Jerusalém durante esse período do cerco, no período do exílio. Uma turma já tinha ido para a Babilônia, outros ainda estavam em Jerusalém. Diz assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado cativo ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão de suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Bem, aqui neste texto, nesse capítulo 1 do livro de Lamentações, o profeta Jeremias está chorando o que ele está vendo. A cidade populosa, a cidade cheia de vida, os mercados, as alegrias da cidade, as famílias, as crianças brincando. Agora, ele está dizendo como está solitária. Eles levaram o melhor da cidade, levaram
os jovens, levaram os melhores artesãos, levaram tudo de bom que havia em Jerusalém, em termos de pessoas, em termos de dinheiro, de arte, e até que finalmente Jerusalém vai ser completamente destruída e queimada a fogo. Inclusive, derribado o templo. O templo que era alegria, o templo que era a segurança do povo, da nação, vai ser completamente destruído. Destruído por fogo, derribado, saqueado, com todos os seus, vamos dizer assim, com todos os seus utensílios para o culto. O templo vai ser completamente saqueado. E o profeta chora. Chora ao ver tudo o que está acontecendo com a cidade em si e com as pessoas. Nós vamos ver dentro deste alinhamento com o Novo Testamento, a história da salvação, nós vamos ver que Jesus também chorou diante de Jerusalém. Jesus vai ser, até vão dizer a respeito de Jesus, que ele se parece com Jeremias. Olha o que está escrito em Lucas 19, de 41 a 44. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo que Jerusalém não reconheceu quando o Rei dos Reis, quando o Filho de Deus estava ali visitando, estava ali em Jerusalém. Jesus, nos 33 anos que ele viveu, 33 anos e meio, Jesus esteve sempre em Jerusalém. Em todas as festas, ali estava o Senhor. Ele não perdia um culto, mas eles não o reconheceram. Pelo contrário, o perseguiram e o crucificaram. Nós vamos ver que o sofrimento de Jerusalém é uma consequência de seus pecados. No livro de Lamentações, Jeremias, ele faz estes poemas, ele sofre essa dor e ele diz exatamente que o sofrimento de Jerusalém é consequência dos pecados. Nós vamos ver que quando Jesus chora, ele diz exatamente isso. Ele diz: oh Jerusalém, você vai sofrer tanto porque você não reconheceu a sua oportunidade. Você não reconheceu que era chegado para ti a resposta, a profecia, a vida de Deus. Você não reconheceu. Então, Jerusalém haveria de sofrer, haveria de sentir na carne, e Jesus chorou sobre Jerusalém. Nós vamos ver em Lamentações 1, de 7 a 12, o lamento de Jerusalém como consequência de seus pecados. Está escrito assim: agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, e de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso, caiu de modo espantoso e não teve quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente.
Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Bem, aqui Jeremias fala bem claro, Jerusalém pecou gravemente. E qual foi o pecado de Jerusalém, o pecado de Israel, para serem levados como escravos para a Babilônia, para serem desterrados e terem a sua cidade queimada, o templo destruído? Que pecado foi este? Pecado da idolatria. O pecado de deixar o seu Deus, de deixar a revelação que tinham do Senhor e se entregar à idolatria. Este pecado, deixar o Senhor. Sabe, quem deixa o Senhor, quem abandona os caminhos do Senhor, quem volta as costas para Jesus, está indo ao encontro de Satanás. Quem não adora a Deus, adora Satanás. Por mais lindo que seja o culto que você acha, por mais perfeito que seja aquela religião que você tanto admira, se não é o Deus da Bíblia, se não é o Deus de Israel, se não é o Deus Criador dos céus e da terra, se não é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Satanás. Exatamente o pecado de abandonar o Senhor. Mas Jesus, Ele trouxe a solução para os nossos pecados. Israel pecou, sofreu a consequência, mas Jesus trouxe a solução para todos os nossos pecados. Vamos ver? Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, de 21 a 24. Lemos assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Jesus, Ele não apenas chorou sobre Jerusalém, vendo as consequências do seu pecado de abandonarem o Senhor. Jesus não apenas viu a realidade da nação e das pessoas, mas Ele se tornou a solução para a humanidade, a solução para os nossos pecados. Se você hoje, a partir de hoje, você falar assim, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje não minto, não bebo, não prostituo, não roubo, não nada. Vou ser um santo a partir de hoje. Ótimo, maravilhoso, mas e os pecados para trás? O que você faz com eles? No céu não entra pecado, nenhumzinho, nada. O que você vai fazer com esses pecados para trás? Todos nós precisamos de Jesus. Ele pagou o preço da nossa salvação ali na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós, dando a sua vida em resgate de muitos, em resgate de toda a humanidade. Ele é a solução, como diz aqui, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O Antigo Testamento diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Jesus se tornou maldição no nosso lugar. Jesus, ele sofreu como se você fez tudo errado, teria de ser preso e condenado à morte. E ele foi no seu lugar e no meu lugar. É isso. Só que o Senhor nos deu não apenas o perdão, mas Ele nos trouxe uma vida nova. Uma nova oportunidade que está no Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos trazendo santidade, pureza, rejeição completa ao pecado e ao mal. Jesus, Ele nos deu ali na cruz a solução para todas as nossas dificuldades. E Ele veio abrir para nós a porta ou os portões celestiais, para que pudéssemos entrar e ter comunhão com Ele aqui, agora, hoje, através da oração, através da adoração, para que nós pudéssemos ter os céus abertos para o nosso futuro. Você está seguro do seu futuro? Você está seguro para onde você vai e como será a eternidade para você? Você sabe aonde vai passar a eternidade? Só tem 2 lugares, não tem 3. Não tem uma terceira opção de um purgatório. A Bíblia não traz isso. Apenas céu ou inferno. O destino é tratado aqui. Aqui, na sua vida, você escolhe. Eu já escolhi. Eu quero o céu. E você? Nós vamos vendo que é maravilhoso ver esta conexão do Antigo Testamento com o Novo, o Antigo trazendo as profecias, o Antigo apontando para Jesus, dizendo, Ele virá, o Messias virá. E conforme todas as profecias, Ele veio. Conforme todas as profecias, Ele viveu. E tudo o que Ele fez foi dentro da vontade do Pai, inspirado pelo Pai e no poder do Espírito Santo. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. E Jesus nos trouxe a vida eterna e nos traz a paz em si mesmo. Nós vamos ver que a esperança de Israel seria aguardar a misericórdia de Deus. No livro de Lamentações, nós vamos ver nesse cântico, ou nessa lamentação de Jeremias, nós vamos ver que a única coisa que eles poderiam fazer era aguardar na esperança da bondade, da misericórdia do Senhor. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 26. Diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Aqui Jeremias trouxe uma palavra-chave, uma palavra maravilhosa, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é a misericórdia de Deus? A graça, nós sabemos que é o favor imerecido. É eu receber algo que eu não mereço. Isso é a graça de Deus. Jesus, Ele nos deu a sua salvação por esta graça. Nós não merecemos. Você não merece, eu não mereço. Ninguém merece. Por mais bonzinhos que sejamos, nossos pecados são julgados e têm de ser punidos. Todos eles, todos eles. Nenhum pecado fica sem punição. Então, como? Jesus, Ele nos trouxe a misericórdia de Deus. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Os meus pecados me fazem condenado, merecer a condenação. Pecou, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não é um presente, é o salário.
O salário é obrigação do patrão, ele tem de pagar o salário pelo trabalho. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus recebeu este salário, Jesus recebeu esta condenação no nosso lugar para nos dar a vida eterna. É isso que Jeremias está dizendo aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. A esperança de Israel seria aguardar na misericórdia de Deus. Por isso ele diz, a minha porção é o Senhor. O que eu tenho, a minha esperança é o Senhor. E bom é aguardar a salvação do Senhor. Aguardaram, aguardaram, aguardaram 400 anos, 700 anos, tantos anos aguardando e a salvação veio. O cumprimento da nossa esperança está em Cristo. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8, dos versículos 18 ao 25. O cumprimento da nossa esperança em Cristo. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que coisa linda a palavra de Deus. Paulo aqui está dizendo, os sofrimentos da vida presente não são para comparar com a glória que está por vir, com a glória do que o Senhor preparou para nós e foi preparar. E ele diz que na esperança nós fomos salvos. Por que na esperança? Porque nós cremos. Crer, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não vemos. Nós cremos. Jesus disse para Tomé, mais bem-aventurados os que não viram e creram. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas culpas e que Ele veio nos trazer a sua misericórdia e a verdadeira liberdade? Você já é um filho de Deus? Que tal orar agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Contempla-me, perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me esperança, tira todo o peso, toda a angústia, toda a ansiedade, tira toda a depressão, tira todo o mal do meu coração, da minha mente e me encha com Teu Espírito Santo, de ousadia, de coragem, de alegria, de fé, para a glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti, para ser Teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, ensina-me, Senhor, transborda o meu coração da Tua presença neste dia. Sou Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus.
Como o nosso Deus é bom, não é verdade? Não é maravilhoso? Que você possa viver na sua presença, andar na sua presença todos os dias, desfrutando desta alegria e da certeza da nossa esperança. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!